pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Narcélia, né? Tem algumas carinhas aí que eu já conheço, que já tiveram aulas comigo, inclusive hoje, né? Que vão enjoar aí de ver minha cara. Tem uns que já são ex-alunos, que estou revendo, é um prazer revê-los, tá? E para os que não conhecem, tá? Muito prazer em conhecê-los, tá? Hoje nós vamos ver um pouco sobre população, tá? As características gerais e estruturas da população, principalmente da população brasileira. Em alguns momentos nós vamos falar também de outros países, que quando se fala de população, não é um conjunto de pessoas isoladas, né? Ela tem conexão também com outros países, tá? Então, mas antes de falar exclusivamente da população brasileira, nós temos que saber de alguns conceitos. Primeiro, o que é população? População é um conjunto de pessoas que habitam num determinado território, certo? Isso é população. E pode-se falar, como nós estamos falando de geografia, de ciências humanas, né? Estou falando conjunto de pessoas, mas tem também população de animais, não é? Mas aqui vamos nos atentar à população como conjunto de pessoas, como conjunto de habitantes de um determinado lugar, certo? Existe uma diferença entre população absoluta e população relativa. A população absoluta é o quê? É um total de habitantes de um determinado país. Ou seja, é o número total de habitantes. Tá? Eu poderia dizer que a população absoluta aqui da sala do cursinho do Darwin, né, é em média 60 alunos, estou certa? Essa é a população absoluta, é quando eu falo de um número total de habitantes, tá? Esse número, ele pode ser contado em alguns países pelo censo. Aqui no Brasil, o órgão responsável por essa contagem é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É feito esse censo, né, totalmente de 10 em 10 anos. Tá? Agora, em 2020, teremos um outro censo. O último censo que tivemos foi de 2010. Né? Então, esse censo, eles são um pouco, digamos assim, os números que nós vamos ver, de número total de população, né, de número de população relativa, digamos que eles não são números atualizados. Tá? E mesmo que em 2020, quando acabar o censo, esses números já estão ultrapassados. Tá? Por quê? Porque digamos que eu contei a população de Ji-Paraná hoje. No momento que eu terminar de contar, pode morrer pessoas, pode nascer pessoas, tá certo? Pode chegar migrantes, né, de outras cidades. Então, é um número que a gente trabalha com médias. Então, quando a gente fala do... Pessoal, alguém pode perguntar, qual é a população de Ji-Paraná? É, em média, né, 120 habitantes. É? Só 120 habitantes? Não, né? Tá certo? Mas só para vocês entenderem que é uma média, tá bom? Quando se fala de população, dos números que nós vamos ver hoje, trata-se sempre de uma média, não necessariamente atualizada, tá? A população relativa, também chamada de densidade demográfica, é a população, o número da população absoluta dividido pela área ocupada. Tá? Então, como eu falei, que talvez a população absoluta aqui da sala do Darwin seja 60 habitantes, mas e ela dividido pela área? Quantos metros nós temos na sala? Quantos metros quadrados? Uns 30 metros quadrados, 50 metros quadrados, 40 metros quadrados. Então, dividido pela área, vai dar um número de habitantes por metro, por quilômetros quadrados, certo? Então, isso é a densidade demográfica. A população absoluta, ela está ligada à população de um país, se um país é populoso ou não, tá? Se ele é povoado ou não. Já a população relativa ou densidade demográfica tem a ver com o povoado.
O Brasil, por exemplo, nós vamos ver que ele é um país populoso, ele é o 5º maior país em população do mundo, porém, ele não é povoado. Porque essa população relativa aqui do Brasil, ela chega a uma média de 24 habitantes por quilômetro quadrado. É uma média baixa em relação aos outros países. Países da Europa chegam a 50 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, nós somos considerados um país populoso, porém não povoado. Nós ainda temos algumas áreas que não são completamente povoadas, né? Seja por motivos históricos ou até mesmo por motivos, né, de fenômenos naturais, tá? Como, por exemplo, de elementos naturais, como, por exemplo, a floresta amazônica. Tem muitos habitantes na região amazônica? Não, é bem baixa, não é? Tá certo? Então, nós vamos ver essas diferenças. Outro conceito que nós temos que saber também sobre população, para a gente entender a dinâmica do crescimento da população, é a taxa de natalidade, tá? A taxa de natalidade é o quê? É o número de pessoas que nascem. Tá? A taxa de natalidade, ó, o número de crianças nascidas vivas numa região no período de um ano, e é expressa geralmente a porcentagem dividido por 1000, tá? Que é a milhar. E a taxa de mortalidade é o número de pessoas que morrem, é o número de óbitos, tá? Então, nós temos 2 tipos de crescimento da população. A população, ela pode crescer de forma natural, que seria o número de pessoas que nasceram menos o número de pessoas que morreram. Aí nós temos o crescimento natural dessa população, que a gente chama também de crescimento vegetativo. E nós temos também o crescimento demográfico, porque aí esse vai interferir também a migração. O número de pessoas que saem e o número de pessoas que entram, tá? Todo mundo sabe o que é migração, né? Mas sabia que migração ainda pode se dividir em 2 tipos. A migração, ela pode ser uma emigração e uma imigração. Ah, professora, eu não sei a diferença. Quem não sabe a diferença, usa sempre esse termo aqui, migração. Tá? Migração é o quê? O deslocamento de pessoas. Ah, mas é só se sair do país para o outro? Não. Se sair de Ji-Paraná e for para Ouro Preto, você migrou. Tá? Se você foi para morar, você migrou. Ou foi para trabalhar, também é um outro tipo de migração, certo? Então, migração é o quê? Deslocamento de pessoas. Emigrante é aquela pessoa que sai de um determinado lugar. Imigrante é aquela pessoa que entra num determinado lugar, certo? Por exemplo, a professora Narcélia saiu do Ceará e veio morar em Rondônia. Para o Ceará, eu sou uma emigrante. Para Rondônia, eu sou uma imigrante, que eu entrei. Tá certo? Eu fiz essa migração. Então, existe essa diferença, e a taxa de emigração e de imigração também vai contar no crescimento demográfico da população, tá? Passei demais? Não. Isso mesmo. Certo? Então, ó, o que é o crescimento vegetativo, recapitulando? Não lembram? Tá. O crescimento vegetativo é o quê? O número de pessoas que nascem menos o número de pessoas que morrem. Aí nós temos o crescimento da população, chamado de crescimento vegetativo, tá? Quando se fala de crescimento demográfico, nós vamos ter o crescimento vegetativo mais a diferença entre migração e emigração, tá? O crescimento do Brasil, ele se dá principalmente pelo crescimento vegetativo, tá? Nós passamos por vários processos do crescimento demográfico, onde as migrações também interferiram ao longo da história, né? Mas ultimamente essa migração, ela é, digamos assim, mais modesta, não conta uma porcentagem muito grande. O percentual maior mesmo, né? O percentual maior, desculpe, é do crescimento vegetativo.
tá? Que é o número de pessoas que nascem, menos o número de pessoas que morrem. Aí algumas pessoas até comentam, né, quando eu estou falando dessa questão da migração, professora, mas está vindo muitos venezuelanos para o Brasil, né, está vindo muitos haitianos, mas esses venezuelanos, não necessariamente eles estão para ficar. A maioria eles estão de passagem, querendo arrecadar uma grana para ir para um outro lugar. Certo? Estudos foram feitos em relação a isso e a maioria deles estão de passagem. Né? Muitos vieram só com a roupa do corpo, né? Passaram por Ji-Paraná e já estão saindo. Conseguiram algum trabalho, juntaram alguma grana e já estão saindo. Tá? Porque o destino deles são outros países que falem a mesma língua. Eles têm muita dificuldade de se fixar no Brasil devido à língua falada. Tá? Eles não conseguem arrumar emprego, não conseguem se estabilizar na profissão que eles têm lá, né, que eles tinham, que eles são formados, devido à língua que eles falam, que é uma língua, que é a língua espanhola, tá bom? Ok? Alguma dúvida sobre crescimento? É a mesma coisa, tá? O crescimento vegetativo é a mesma coisa de crescimento natural. Olha aí, alguém falou, alguém perguntou. Muito bem. E taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. Essa taxa, ela vem diminuindo ao longo dos anos em alguns países que estão em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que é considerado um país emergente. Tá? Essa taxa, antigamente, ela chegava a ser 9 filhos por mulher. Hoje não chega a 2 filhos por mulher. Aí tem, mas lá em casa minha mãe teve 4, minha mãe teve 5, né? Mas é uma média, tá bom? É uma média da população no geral brasileira. A média, o último censo que foi feito, tá? O número de filhos por mulher aqui no Brasil é de 1,9. Tá? Somando todos os filhos, dividido pelas famílias, tá? Vai dar mais ou menos 1,9, é a média, tá? Há uma diferença, um dos fatores que interferem muito no número de filhos em cada família, por cada mulher. 2 fatores interferem bastante, a renda e o nível de educação, o nível de escolaridade. Quanto mais anos de escola, menor a quantidade de filhos. O IBGE constatou isso no último censo. As mulheres que têm nível superior, que já estão inseridas no mercado de trabalho, elas tendem a ter menos filhos. E as mulheres que têm baixa renda, que têm uma baixa escolaridade, tendem a ter mais filhos. Oi? O que o povo pensa, né? Mas é exatamente isso, é falta de informação, falta de conhecimento, né? Porque se você for analisar, né, a mulher que estuda, que quer se inserir no mercado de trabalho, que quer crescer profissionalmente, se ela tiver muitos filhos, vai atrapalhar. Ela tem o primeiro e ela vai pensar muito até ter o segundo, né? Vai se prevenindo, enquanto a outra não. A outra pensa, na mesa que come 1, come 10. Eu vivi a vida toda assim, não estou viva até hoje, né? E continua tendo filhos, apesar do sistema de saúde dar toda informação, mas elas não buscam, né? Quem tem assim, essa familiaridade com alguém mais pobre, né, com alguém de uma classe muitas vezes menor do que a nossa, a gente percebe essa realidade, que eles têm bastante filhos, tá bom? Olha aqui, a evolução aqui no Brasil da taxa de fecundidade. Por volta de 1950, a média era 6,2 filhos por família. Na década de 80, 4,4, tá? Em 2010, 1,9, que foi o último censo. Tá? Não sei a família de você, provavelmente as meninas que estão aqui hoje não pensam em ter muitos filhos, né? Estão pensando em se inserir no mercado de trabalho, em fazer uma faculdade, né? Alguns vão querer ter no máximo um casal. Tô certa? Tá? Mas só pra gente, mas se vocês fizerem um levantamento também na vida de vocês, foi dessa forma mais ou menos, tá? Eu
fui fazer esse levantamento na minha família mesmo. A minha avó paterna, ela teve 22 partos. Ô, louco, né? Mas é verdade, tá? Ela morava no interior da Paraíba. Não tinha nem um transporte para ela ir até o município, não tinha acesso a posto de saúde, a hospital, tá? Eita, rendeu conversa esse comentário. Os partos eram feitos lá na fazenda mesmo, em casa mesmo, não tinha métodos anticoncepcionais, né? Não tinha os métodos contraceptivos que nós temos hoje, tá? E enquanto ela podia, né, ela foi tendo filhos. Claro, dos 22 partos que ela teve, apenas 12 cresceram. A mortalidade infantil também naquela época era muito grande, porque eles não tinham acesso à saúde, tá? Vale lembrar isso também, tem questões que nós vamos precisar usar esse conhecimento. A questão da mortalidade infantil era muito grande na época, hoje diminuiu bastante. No governo do Fernando Henrique, o ministro da Saúde, se eu não me engano, era o José Serra? Acho que sim, acho que eu não estou enganada. Ele chegou a taxa zero de mortalidade infantil em alguns estados, né? As políticas na área da saúde evoluíram bastante, né, nesse governo, tá? Aí, continuando a história da minha família, o meu pai, que era um dos 22 do parto, tá? Ele só teve 5 filhos. Tá? Olha aí como já diminuiu. Porque na época dele já tinha mais acesso à educação, já tinha mais acesso aos postos de saúde, hospital, aos métodos contraceptivos, tá? A minha mãe já era uma profissional que não ficava só no lar, né? Ela saía para trabalhar, já era uma funcionária pública, certo? E a professora Narcélia só tem uma filha, não quer ter outro. Tá? Obrigada. Tá certo? Então, há essa evolução, ok? E nos países, quanto mais desenvolvidos, tem essa ligação também. Quanto mais ricos os países, menores os números de filhos. No Japão, um dos países mais desenvolvidos do mundo, a média de filhos lá chega a ser abaixo de 1. A maioria das mulheres não querem ter filhos. Em Portugal está tendo políticas de incentivo à maternidade, à fertilidade. As mulheres que engravidarem podem ficar até 1 ano em casa cuidando dos filhos com salário garantido, recebe alguns benefícios a mais. Tem governos que até amparam questão de dar todo o enxoval, de dar todo o subsídio, mas mesmo assim as mulheres fazem a opção de não ter filhos. Tá? Porque a maioria delas querem viajar bastante, conhecer vários países, se qualificar profissionalmente, depois da faculdade querem fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, certo? E eles pensam muito na questão da educação dos filhos, tá? Ok? Alguma dúvida sobre isso? Não? Vamos lá. Ó, uma questãozinha aqui, ó. Dá para ver aí atrás? A taxa de fecundidade no Brasil, ó, em 1940, de 6, alguma coisa. Em 1950, 1960, 1970, olha lá de 1980, 4,3. Em 1990, 2,8. 2000, 2,3 e 2010, 1,9. O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica. Houve um decréscimo da população absoluta, redução do crescimento vegetativo, diminuição da proporção de adultos, expansão de políticas de controle de natalidade, aumento da renovação da população economicamente ativa, ou seja, a população que está trabalhando,
Tá? Olha aqui 2 conceitos que podem ser trabalhados quando estivermos falando da população de outros países. A expansão de políticas de controle de natalidade. A China introduziu essa política, né? O Japão também, há um tempo atrás, devido ao Japão ser um arquipélago, o Japão ter um pequeno território, a maioria do território japonês é cheio de montanhas, tá? Então eles viram a necessidade de diminuir o crescimento vegetativo e eles implantaram uma política de controle de natalidade, criando multas a quem tivesse mais de um filho. Deu certo? Deu. Diminuiu o crescimento da população. Hoje eles já estão preocupados com o contrário, tá? De aumentar a população, porque está faltando mão de obra em alguns setores, tá? O grande prejuízo, né, de diminuir muito a população de um país é exatamente a mão de obra para trabalhar no futuro. Mas o Japão vem investindo muito em robótica também. É verdade que os japoneses no Japão, na Índia também, tá? Abandonava o filho. Nós vamos já ver algumas teorias, né, que os próprios estudiosos incentivavam a fazer isso. As teorias malthusianas, todos vocês já devem ter escutado falar, né, que eles incentivavam mesmo a fazer isso, porque a população estava crescendo de uma forma, a China continua, né, crescendo muito de forma tão acelerada, o continente asiático é hoje o mais populoso, o mais povoado do planeta, e eles vêm adotando esses controles de natalidade, criando multas para quem tiver mais de 2 filhos, criando regras específicas, o terceiro filho não tem direito à escola, não tem direito ao hospital, né? E aí muitos acabam fazendo isso, abandonando esse segundo filho, esse terceiro filho, né? Depende do país. O Japão já abriu mão dessa política, tá? Não adota mais, pode ter quantos filhos quiser. Mas por uma questão de cultura mesmo, as mulheres fazem a opção de não ter, tá bom? Qual é a resposta correta? D de dado. A expansão da política de controle. Houve controle de natalidade no Brasil, gente? É a B? É a B? Será que é a B? Letra B. Tá? Eu tenho que saber criar ainda o efeitozinho em que a alternativa fica de outra cor, tá? Próxima aula eu prometo. Vou aprender esse efeito, tá? Mas é a letra D, tá? Desculpe, a B, a redução do crescimento vegetativo. Por que não são as outras? Houve um decréscimo, uma diminuição da população absoluta? Não necessariamente, porque diminuindo o número de filhos, ele só vai dar resultados alguns anos depois, tá? Porque tem as pessoas que já tinham nascido e que vão continuar vivas, tá? Por que não é a C? Diminuiu a proporção de adultos? Não. Não, os adultos já estavam grandes, crescidos, tá? Aumentou a renovação da população economicamente ativa? Não, não vai aumentar não, pelo contrário, com o decorrer dos anos vai diminuir, tá certo? Então vamos lá, vamos mais uns conteúdos. Agora vamos para o Brasil especificamente. O Brasil é um país populoso, com 206.461.000 habitantes, segundo um censo do IBGE em 2016. Esses censos, que não são de 10 em 10 anos, eles são feitos por amostragem, tá? Não é feita a contagem total da população. Eles pegam uma amostra, por exemplo, na região sul, vamos investigar o crescimento em tal estado, tá? Da região norte é feita uma média ali, certo? Os censos que são feitos rigorosamente, passando de casa em casa, são feitos de 10 em 10 anos. Inclusive, o processo seletivo do IBGE está aberto, né? Já viram aí, quem está estudando para concurso também, tem um processo seletivo aí para recenseador do IBGE e outros cargos também, né? Onde as pessoas irão passar de casa em casa, né? Vai ter propagandas aí na TV dizendo para vocês receberem os recenseadores, falarem a verdade, né? Porque o governo, ele precisa dessas informações
para se planejar em alguns setores, né? Para aumentar o número de escolas, o número de faculdades, o número de hospitais, né? Ou até para mandar matar, quem sabe, né? Não, brincadeira, certo? Então, o governo precisa desses dados para ele se planejar, tá? Os que já me conhecem estão rindo aqui, né, o Lucas? Em 2000, o censo demográfico indicou quase 170 milhões, né, de habitantes. Em 2010, indicou 190 milhões de habitantes, né, onde a densidade demográfica do Brasil chega o quê? A 24 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? 24 habitantes por quilômetro quadrado. É uma média alta? Não, é uma média baixa, tá? A média mundial chega a 50 habitantes por quilômetro quadrado. Então, da média mundial, o Brasil está praticamente à metade. Né? Então, quer dizer que a população pode continuar crescendo, a população brasileira? O Brasil tem estrutura para continuar? Vai ter escola para todo mundo, hospital para todo mundo, emprego para todo mundo? Se a gente for pensar nas questões sociais, o Brasil não está preparado. Mas se a gente for pensar só na questão de espaço, tem bastante. Tá? Pode desmatar a Amazônia, né? Pode crescer bastante para a Amazônia. Não, né? Não pode. Tá certo? Deixa ela lá quietinha. Certo? Então, alguns quesitos, né, que são históricos, alguns elementos até naturais, tá certo? Impedem o crescimento da população brasileira. Claro, né, que seria muito bom que o governo pensasse em medidas até para manter ou até mesmo reduzir. Até para a gente continuar mantendo os nossos recursos naturais, para continuar mantendo o nosso solo, o nosso ar, a nossa água, né, de boa qualidade. Porque em algumas regiões brasileiras já está bem polêmico, né? Quem anda assistindo o jornal aí nos últimos dias, como é que está a qualidade da água no Rio de Janeiro? A qualidade da água em São Paulo? Né? Então, porque são as regiões que têm uma densidade demográfica maior, bem maior do que a média mundial, bem maior do que 50 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, claro que o Brasil tem condições? Tem, mas o governo tem que se planejar, né? Não só o governo federal, o governo estadual, governos municipais, tem que ter um planejamento para o crescimento da população. Porque a população brasileira acabou crescendo de uma forma, digamos, houve uma explosão, que a gente pode chamar de explosão demográfica, mas que o Brasil não estava preparado para esse crescimento. A gente vê nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, o trânsito, as estradas não estavam preparadas, o trânsito engarrafado, a questão da moradia não foi planejado, né? Tem ruas que têm entrada, não tem saída, né? Tem ruas que estão irregulares, que não tem sinalização, lugares que não tem saneamento básico, que não tem água encanada, que não tem esgoto, que não tem tratamento de água, certo? Então, a gente precisa melhorar muito nesses quesitos para se planejar, né, principalmente para um crescimento de qualidade da população. Alguns países aconteceu dessa forma, mas se reordenaram. A Inglaterra mesmo, quando a gente vai vendo sobre as revoluções industriais, quando ocorreu a Revolução Industrial na Inglaterra, que houve aquele crescimento exagerado da população nas cidades, né? Ela teve aquela fase ruim, mas depois ela se planejou, houve um reordenamento, houve criação de novos bairros, né? A remodelagem do espaço, né? Essa reurbanização, digamos assim. Tá? Houve um cuidado, né? Um planejamento com a cidade, com o planejamento urbano, para não haver tantos problemas na cidade, que hoje nós temos problemas de violência urbana, problemas de moradia, problemas de saneamento, de falta de água, de falta de energia, né, em alguns lugares. Então, isso vem crescendo no Brasil e a gente não está vendo soluções. Concordam? Vamos lá. A população do Brasil está bem distribuída? Não. Existem algumas regiões
que tem uma concentração maior de habitantes. Tá? Olha aí a população absoluta e a população relativa. A população absoluta do Sudeste, olha aí. A maioria da população brasileira está em qual região? Na região Sudeste. 42% da população brasileira está na região Sudeste. É a maior região territorial do Brasil? Não. Olha aqui, a maior região só tem 8,5% da população absoluta. Olha a região Centro-Oeste, menos ainda. Região Sul, região Nordeste. 27,7% da população absoluta. Isso são dados muito importantes para o planejamento do país. Né? Onde é que o Brasil tem que investir mais? Onde é que o Brasil tem que gerar mais emprego? Onde é que está crescendo mais? Onde é que tem que ser direcionado as verbas? Onde é que tem que ser criado mais escolas, mais hospitais, mais postos de emprego, tá? Essas informações aqui são muito importantes. Aqui por unidades, né? As mais populosas. São Paulo, a primeira mais populosa. Em segundo lugar, Minas Gerais. Em terceiro lugar, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraná. Tem alguma da região norte? Não, está faltando representante aí da região norte, né? Ou seja, na região norte ainda é a região que tem um número menor de habitantes, tá? Tem um representante aqui do Nordeste, que só a Bahia. A Bahia tem alguns estados tem uma população maior, não pelo nível de desenvolvimento, mas existe o fator histórico também, tá? Onde o litoral brasileiro é o local onde chegaram os portugueses, se fixaram primeiro, onde começou a exploração, as primeiras atividades econômicas, os primeiros ciclos econômicos e, consequentemente, né, foi a primeira região, né, que foi o litoral brasileiro, especialmente o Nordeste, a se desenvolver, a crescer a população. Né? Então, foram ciclos econômicos da história do nosso Brasil que fez com que, né, essas regiões concentrassem um número maior de pessoas. Tá? Onde é que correu a industrialização no Brasil, primeiramente? Em São Paulo. Né? Onde é que foi descoberto o ouro? Tá vendo? Ó, em Minas Gerais. Quem é que já sediou capital do Brasil? Ó, ó esses dois aqui, ó. Tá certo? Então, são fatores históricos que atraíram população para aquele lugar, tá? E que continuam crescendo até hoje, ok? As unidades mais povoadas, tá? Lembra a diferença de populosa e povoada? Né? Um tem a ver com a densidade demográfica, a população relativa, e outro com a população absoluta. Aqui é com a densidade demográfica ou população relativa, que é a mesma coisa. Qual é a unidade da federação que tem o maior número de pessoas, o maior número de ladrões, ou de habitantes? Tá? Distrito Federal, né? Tem aí, por ser um espaço pequeno, né, uma unidade federativa pequena e muitas pessoas morando, né, uma concentração lá, tá, de 504 habitantes por quilômetros quadrados. O Rio de Janeiro, né, apesar de ser também o berço da corrupção, né, a gente fala que tem muito ladrão aqui, mas o Rio de Janeiro é o berço. Eles nascem aqui e migram para cá. Tá? A maioria dos deputados, a maioria dos senadores, ministros, se vocês forem ver, tá? Forem fazer essa pesquisa, a maioria nasceram aqui, ó, Rio de Janeiro ou São Paulo, não é? Tá? Aí, ó, São Paulo também é a cidade que ainda mais cresce hoje, tá? O estado que mais cresce, porque, né, vem abrigando uma população de economias muito grande, tá? Atrai pessoas do mundo todo, né? O São Paulo hoje tem uma importância de cidade global,
Tá? Tem muitas multinacionais com sedes em São Paulo, né, devido à sua infraestrutura. E, né, isso acaba atraindo e fazendo com que cresça cada vez mais. A cidade mesmo, capital São Paulo, mesmo, ela não tem mais como crescer de forma horizontal. Não tem mais espaço. Né? Todo o espaço urbano já foi ocupado, mas continua crescendo de forma vertical. Cada dia que passa são criados, né, são construídos prédios cada vez mais altos, né? Não vou dizer maiores, porque também vem reduzindo o tamanho dos apartamentos, né? Quem está ligado aí nas estatísticas, nas notícias, eles estão construindo apartamentos cada vez menores e prédios cada vez mais altos. Né? Então, porque a população está crescendo bastante, ok? As unidades menos populosas. Olha, nosso estado. Ah, não, é só o da Anne. Tocantins, né, Anne? Olha aí, Roraima é a menos populosa. Amapá, unidade federativa segundo menos populosa, o Acre e Tocantins. Certo? Geralmente por fatores naturais, tá? E históricos também, porque é uma região que está no interior do país, que foi a última a ser explorada, que ainda tem a sua vegetação nativa em grande parte do estado, tá certo? Então, são fatores históricos e fatores naturais que fazem com que esses estados sejam, né, menos populosos. Alguma dúvida? Alguma contribuição? Alguém quer falar alguma coisa? Não. As unidades da federação menos povoada em 2014, olha aí. Outro dado importante. E Rondônia não aparece nenhuma, né? Acho que esqueceram que existe Rondônia. Acho que como a nossa apostila, ela é produzida, né, lá em São Paulo, o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, geralmente esquece que Rondônia existe. Eles acham que Roraima é a mesma coisa, né? Eu acho que foi isso, esqueceram de colocar Rondônia. Eu espero que esse vídeo seja editado depois, né? Antes. Tá, vamos lá. Então, ó, Roraima, 2,2 habitantes por quilômetro quadrado. Amazonas, 2,5 habitantes por quilômetro quadrado. Mato Grosso, 3. Aí vai crescendo, né? Amapá, Acre, Tocantins. Quem fala que no Acre não tem pessoas, olha aí. Tem mais do que Roraima, Amazonas, viu? Mato Grosso, Amapá, viu? A densidade demográfica no Acre chega a ser maior. Ok? O Pará, apesar de ter uma população absoluta muito grande, mas devido ao território também muito grande, né, quando vai dividir o número de habitantes pelo território, acaba que a densidade demográfica é baixa. Certo? Aqui a população total do país, em milhões. Em 1980, 1991. Vocês estão vendo que em 2010, 2013, o crescimento já não foi tão grande. Ó, porque, por exemplo, aqui de 120 passou para 140 e o quê? E 2, 3, mais ou menos. O crescimento foi o quê? Basicamente 13 milhões. Já ali, ó, de 2013 para 2015... foi bem pouquinho, né? Quer dizer, o crescimento, ele está diminuindo, está desacelerando, né? Isso pelos motivos que nós já conversamos. Quais são os motivos? Acesso aos métodos contraceptivos, a mulher no mercado de trabalho, acesso à educação, acesso à saúde, tá? Quanto mais conhecimento, menores o número de filhos. Ah, então, vai chegar um momento, né, em que esse gráfico ele vai estar diminuindo, né? Quem sabe os próximos pilares, as próximas barras que coloquem lá, né, elas sejam menores. Tá? Porque aquela população aqui de 91, que foi crescendo de forma exagerada, está envelhecendo, né? Apesar de que a qualidade de vida da população brasileira ela vem melhorando. Nós vamos ver isso quando, ainda nessa aula, quando a gente vê a condição do IDH.
a condição de vida, a perspectiva de vida do brasileiro está melhorando, tá? Porém, né, ainda morrem muitas pessoas. A densidade demográfica aqui, ó, por estados, quanto mais escuro a cor, mais habitantes por quilômetro quadrado, tá? Olha, até que enfim Rondônia apareceu em algum lugar. Opa, passei sem querer. Vamos, peraí. Não, como é que volta? Não, tô passando. Passou sozinho. Pronto. Não, ele passou por ti. E eu aqui, feito uma besta. Tá, mas obrigada, colega. Ó, aqui, ó. A densidade, dá pra gente ver, ó, que São Paulo, aqui as regiões mais escuras, aqui é o litoral brasileiro, onde começou a história do Brasil, onde os portugueses chegaram primeiro, né? Onde os portugueses começaram a explorar o pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o café, o ciclo do ouro, tá? É a região mais populosa, mais povoada, tá? Enquanto que as regiões em que os brasileiros migraram por último, aqui mesmo, a história de Rondônia começa basicamente na década de 70, 1970, enquanto que aqui começou em 1500. Quantos anos de diferença? Muitos anos, né? Mais de 400 anos depois, o governo vai tomar medidas para povoar a nossa região na década de 70, oferecendo lotes de terra. Praticamente os avós de vocês vieram nessa época, né? Todo mundo aqui, a maioria, os avós vieram de alguma região do sul ou do sudeste, não é? Que foi na década de 70 que vieram. Então, ou seja, os avós de vocês foram os pioneiros dessa região. Então, é uma região que foi povoada há pouco tempo, tá? Que eles vinham para cá, eram obrigados a desmatar e eram obrigados a construir sozinhos, sem amparo do governo. Ele só dava a terra, tá aí, ó, se vire, é sua. E hoje é exatamente o contrário, é proibido desmatar, não é? Naquela época era incentivado e hoje é proibido, tá? Funcionou o meu? Funcionou. O crescimento da população brasileira, então, ó, o fator responsável pelo crescimento principal é o crescimento vegetativo. Os movimentos migratórios participam? Participam também, tá? Só que de uma forma mais modesta. Certo? A migração continua tendo interferência, assim como entram muitas pessoas, saem muitas pessoas também, né? Aqui no Brasil tem muita questão da migração chamada evasão de cérebros, já ouviram falar? Sim, oba, alguém já ouviu. O que é isso, essa evasão de cérebros? Pessoas que se qualificam no Brasil, mão de obra altamente qualificada, mas que não tem a valorização aqui no Brasil. Acabam muitas vezes mudando para outros países em busca de uma valorização maior. Isso é bom para o país? Não, o governo investiu na educação daquele cidadão, daquela pessoa, daquele profissional, e ele vai mudar para os Estados Unidos, para a Europa? Não é? Oi. Sou eu que estou mudando demais? Pronto, vai ficar aqui. Certo? Então, a evasão de cérebros ocorre quando um profissional qualificado, geralmente com mestrado, doutorado em alguma área, às vezes recebe um salário baixo no Brasil, e em outro país chega a ser 3, 4, 5 vezes maior do que aquele salário que ele ganha aqui. Então, muitas vezes, essa pessoa acaba optando por ir morar em outro país. Então, nós chamamos esse tipo de migração de evasão de cérebros, tá? Depois, no outro momento, nós vamos ver outros tipos de migração. Migração de transumância. Quem lembra dos outros nomes de migração? Migração pendular. Não? Depois a gente vê. Ou querem ver agora?
Porque os movimentos migratórios no Brasil, existem os movimentos internos, né? Onde eles migram dentro do próprio país. Por exemplo, digamos que eu moro em Ji-Paraná, mas todo dia eu tenho que ir trabalhar em Ouro Preto ou em Médici. É um tipo de migração? É, chamada de migração pendular, tá? Existem as migrações também chamadas de transumância, que é aquele tipo de... Vou escrever aqui só para a galera que está anotando, que eu percebi que tem uns que estão anotando, né? Ó, a pendular e a migração de transumância. É o quê? Isso acontece muito no Nordeste, essa de transumância, tá? É o quê? Em épocas de seca, não tem com que trabalhar lá. Aí o que que acontece? Eles buscam trabalhos em outras regiões, na região, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, muitas vezes até na região norte, certo? E passam um período, passa 6 meses, 3 meses, e depois voltam para a sua terra de origem, tá? Aí é chamado de migração de transumância, ok? As teorias de crescimento. Alguns estudiosos passaram a estudar esse comportamento do crescimento da população. O Malthus foi o primeiro, tá? Por isso o nome teoria malthusiana. Aí vale a gente lembrar quem era o Malthus. O Malthus, ele era um pastor evangélico, tá? Ele seguia muito à risca a Bíblia. E ele fazia esse estudo sobre o crescimento da população, tá? Olha o que é que ele dizia, que a população, com o passar do tempo, iria aumentar em progressão geométrica, em PG, deixa eu pegar aqui o apagador. Que a migração iria volte, que a população iria crescer em PG, enquanto os alimentos iriam crescer em PA, progressão aritmética, né? Ou seja, a população iria crescer dessa forma, enquanto que os alimentos dessa forma. Ele quis dizer o seguinte, que os alimentos não iriam acompanhar o crescimento da população e que isso seria um efeito natural. Seria como se fosse uma forma de controle da população. Não era para o governo ajudar em medidas de distribuição de renda, de dar alimento para a população, não. Deixasse a população morrer de fome. Tá? Olha aqui o que é que ele diz. A população aumenta em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos aumenta em progressão aritmética. Malthus defendeu o controle populacional por meio da sujeição moral. O que é isso? Ele dizia o seguinte, se eu sou de uma família pobre, que não posso ter filhos, então não posso me casar, e se caso eu queira casar, eu tenho que evitar o sexo. Tá? Ele defendia isso. Por isso que ele fala aqui, ó, sujeição moral. Tem que rejeitar. Que não pode procriar. Ele não incentivava os métodos contraceptivos, até porque na época nem existia. Certo? E a não assistência governamental aos pobres. Porque para Malthus seria uma forma natural de controle da superpopulação. A população iria morrer de fome, né, uma parte, e assim iria ocorrendo esse controle da população, o controle do crescimento da população. Malthus estava certo? Ou estava errado? Na projeção dele, no estudo dele, estava certo em partes, né?
Porque a população realmente cresceu em progressão geométrica, né? Foi dobrando com o passar do tempo, certo? Só que ele não acertou quando ele falou dos alimentos. Ele não pensou nas tecnologias que teriam por vir, né? E que os alimentos também dariam conta de alimentar essa população. Até porque o problema da fome hoje no mundo não é um problema de produção de alimentos, e sim de distribuição de alimentos. Se todo o alimento que é produzido hoje fosse dividido por igual para a população, estava todo mundo obeso, até o pessoal da África. Tá? Só que os países que são especializados em produção de alimentos, o Brasil é um exemplo disso, eles produzem muito para abastecer o mercado interno? Não. Quem aqui já viajou, por exemplo, para o Mato Grosso, que viu aquelas imensas plantações de soja? Quilômetros de plantação de soja. O brasileiro come soja? Não. Então aquela plantação toda é para alimentar o Brasil? Não é. Tá? Aqueles gados que tomam anabolizante para crescer muito, é para ter aquela carne, né, em menos tempo, é para alimentar o Brasil? O brasileiro não está tendo nem condições de comprar carne, né? Está comendo só ovo cozido, que está na moda, né? Tá certo? Então, o problema da fome não é a produção de alimentos, tá? Os mecanismos, as tecnologias de produção de alimentos aumentaram bastante, aumentaram muito. Quando a gente for ver a parte da geografia agrária, nós vamos nos aprofundar nesses detalhes, tá? Mas só para adiantar, alguns países, principalmente os países desenvolvidos, Estados Unidos em especial, criou mecanismos de fertilizantes, adubos, alimentos transgênicos que se adaptam em qualquer tipo de clima, qualquer tipo de solo, que a produção aumentou tanto, né, que eles diziam que quem comprasse as tecnologias dos Estados Unidos iria acabar com a fome no mundo, né, porque os Estados Unidos queriam vender os seus alimentos transgênicos, os seus fertilizantes, os seus agrotóxicos, né, e aí o que foi que aconteceu? Os países pobres acabaram endividados e não acabaram com a fome no mundo. Tá certo? Então, resumindo, a teoria de Malthus dizia que a população iria crescer, a produção de alimentos não iria acompanhar, e isso seria uma seleção natural. E ele ainda incentivava que as pessoas, os pobres, né, que não tivessem como criar seus filhos, não se casassem. Tá bom? Ele pregava isso. Daí criou-se uma outra teoria, tá? Nós vamos ver aqui 3 teorias. Aí vocês podem me perguntar, professora, qual é a correta? Não existe uma correta, nós temos que conhecer as 3, tá? Essa foi criada numa época, anos depois foi criada a neomalthusiana, né? Que ela dizia o seguinte, que o elevado crescimento populacional, ou seja, os países onde a população crescia muito, esse crescimento era responsável pelo subdesenvolvimento dos países pobres. Ou seja, quanto mais crescia a população, mais pobre as pessoas iriam ficando. E essa pobreza, a causa da pobreza é o crescimento da população. Então, o que é que os estudiosos do neomalthusianismo diziam? Que deveria ter programas rígidos de controle de natalidade, né, para evitar o elevado crescimento da população. Concordam? Sim, mais ou menos, pode ser, tá? Então, a teoria neomalthusiana, que seria uma nova teoria, ainda baseada nos estudos de Malthus, ele dizia que deveria fazer um controle rígido no crescimento da população, que o governo deveria incentivar, né, que não só os métodos contraceptivos, mas medidas severas mesmo, né, de laqueadura de trompas, né?
Sim, né? Hoje quem quisesse fazer aborto poderia ser liberado, tá? Então, medidas dessas bem rígidas mesmo, tá? A China, o Japão adotaram dessas medidas de controle rígido do crescimento da população, tá? Para, né, exatamente diminuir o subdesenvolvimento. Mas, para se opor a essa teoria, foi criada uma outra teoria. Tá? São 3 as principais teorias do crescimento populacional: a malthusiana, a neomalthusiana e a reformista ou marxista. Essa daqui dizia exatamente o contrário do que dizia a neomalthusiana. Ele dizia o seguinte, que a miséria, né, consideram a miséria como o principal responsável pelo elevado crescimento populacional. Tá vendo aí a diferença ou não conseguiram entender ainda? A anterior diz que o crescimento é que era responsável pela miséria. Esse é o contrário, que a miséria é que é responsável pelo crescimento. Como assim, professora? Ora, os marxistas ou reformistas diziam o seguinte, que se o governo investisse em educação, investisse em escola, moradia de qualidade, escola de qualidade, hospital de qualidade, se a população tivesse uma boa qualidade de vida, consequentemente, como consequência disso, iria diminuir o crescimento da população. Tá? São necessárias amplas reformas socioeconômicas que melhoram o padrão de vida que são postos aos neomalthusianos. Os reformistas apontam para a redução das desigualdades sociais e que ocorra uma redução do crescimento populacional. Tá certo? Na outra, ela diz que o crescimento da população é responsável pela pobreza. Nessa daqui é o contrário. Ela diz que a pobreza é que faz crescer a população. Tá? A outra, o que é que ela indica? Programas rígidos, né, no controle da natalidade, no nascimento das pessoas. E essa aqui indica o quê? Que tem que investir, nas reformas socioeconômicas, que tem que diminuir as desigualdades sociais. Seria muito drástico acabar com o capitalismo, mas acabar, digamos assim, a Holanda tomou uma medida que deu certo algumas dezenas de anos atrás, que ela fez o seguinte, ela criou um mecanismo de diminuir quem era muito rico e quem era muito pobre. A lei era o seguinte, ele criou um teto para o salário e o piso do salário. O que é isso? Ninguém poderia ganhar, digamos, vou falar até em reais, claro que a moeda na Holanda não é o real. Ninguém poderia ganhar mais que 10 mil reais e ninguém poderia também ganhar menos que, digamos, 1.500 reais. Tá? Ele criou essa lei. No Brasil, como é? A maioria da população ganha 990 e pouco, né, que é um salário mínimo, mas tem pessoas que ganham 100 e tantos mil, não tem? Olha a diferença de 900 reais para 100 e tantos mil reais, para 90 mil, 60 mil, 40 mil reais, é muito grande, não é? Então, há uma concentração de renda muito grande. Então, deveria ser criado o quê? Mecanismos para diminuir essas desigualdades sociais. Tá? Em alguns países vem criando esse mecanismo, vem ajustando os salários mais baixos, não impedindo que os salários que já são muito altos, por exemplo, dos juízes, dos ministros, deputados, fiquem congelados, que eles não aumentem tanto, tá? E que os salários mais baixos, como de professor, tadinhos, né, aumente um pouco mais, tá? Então, está sendo feita essa relação, tá certo? Esse controle em alguns países, não é o caso do Brasil, tá? Dúvidas sobre as teorias? Recapitulando, teoria malthusiana, a população ia crescer tanto que os alimentos não iriam acompanhar. A neomalthusiana, que a pobreza, ela era
Devido o crescimento da população. E aqui é o contrário, a neomalthusiano-marxista, que o crescimento da população é devido à pobreza. A neomalthusiana indicava o controle de natalidade. A marxista ou reformista diz que tem que ter o quê? Mais problemas de reforma socioeconômica, ok? Fácil, não é? Vão lembrar disso no Enem? Já caiu várias vezes, tá? As teorias. Tem que aprender as 3, ok? Outra coisa que vocês podem encontrar no Enem é essa imagem. Como é o nome dessa imagem? Faixa etária. Tem a ver com etária. Quase acertou metade. Pirâmide etária, tá? Pirâmide etária. Essa pirâmide aqui, ela dá alguns dados da estrutura da população do país por idade, certo? Ela vai dividir de um lado o homem, de outro lado as mulheres, tá? E aqui por idade, por isso o nome pirâmide etária. Lembra muito o desenho de uma pirâmide, porém vem mudando, certo? Por que vem mudando? Porque essa base aqui, a cada ano que passa, ela está diminuindo, certo? Então vai chegar o momento em que o topo vai estar mais largo, que são essas pessoas aqui, ó, que estão envelhecendo, e aqui está diminuindo o número de pessoas que nascem. Deixa eu só passar aqui para o próximo e eu já volto para esse, só para vocês entenderem uma coisa, ó. A pirâmide, ela é dividida em 3 faixas de idade. Os jovens, que são de 0 a 19 anos, são considerados a população jovem. Os adultos, de 20 a 59 anos de idade, e os idosos, acima de 60, tá? Vou voltar aqui, ó. Então, até aqui, são considerados jovens. Do 19 até os 59, isso é considerado adultos. E aqui, os idosos, tá? Para o governo, é bom quando essa população aqui é a maior. Por quê? Porque a mão de obra é a população economicamente ativa, é a PEA, são as pessoas que estão trabalhando, tá? Então, é muito importante que esse aqui esteja grande. Só que o que está acontecendo? Aqui está diminuindo. O governo não liga muito que aqui diminui não, por enquanto. Por quê? Porque ele não vai ter que investir muito em escola, em saúde, tá certo? Em creches, tá? Então é bom que essa aqui continue diminuindo. Enquanto aqui estiver alto, tá bom. Só que quando essa população aqui, ó, chegar aqui, aí é prejuízo também para o governo. É verdade, aposentadoria. Isso, devido ao pagamento de aposentadorias. Tá? Por isso que o Brasil, né, vem fazendo reformas, o governo aí fez uma reforma na Previdência, porque está melhorando a qualidade de vida da população brasileira. O brasileiro está vivendo mais, não é? Tem muitas críticas a essa reforma da Previdência? Tem. Né? Ela foi feita, as críticas têm, ela tinha que ser feita mesmo, tá? Só que foi feita de uma forma muito drástica, né? Ele fez uma previsão de que, por exemplo, que a maioria da população pode trabalhar até os 80, 90 anos. Tem uma regra lá que eu calculei, por exemplo, se eu entrasse nessa nova regra, eu só conseguiria me aposentar com o salário integral quando eu tivesse 84 anos. Aí imagina aí a professora de geografia entrar na sala, aquela velhinha de bengala com 84 anos. Será que vai ter a mesma qualidade de vida, a mesma disposição? Eu ia ficar até com medo de subir aqui, né? Se tivesse 84 anos, tá certo? Então, ainda tem muitas críticas a essa reforma, né? Alguns parlamentares ainda são contra, tá? Mas algumas coisas já foram aprovadas, já está em vigor, outras não, tá? Porque tem mesmo que ser feita. Porque quem está pagando a aposentadoria desses aqui, ó, dos 59 aos 60 anos, são esses aqui. Então, dá para pagar? Dá, que a maioria está trabalhando, né, ó? E ali a minoria... Ok? Só que quando for o contrário,
que aqui vai estar uma minoria trabalhando e aposentados serão muito maiores? Porque não está diminuindo aqui a base? O número de crianças está diminuindo a cada dia. Então, quando essas crianças estiverem trabalhando para sustentar esses aqui que serão idosos, se não houvesse essa reforma, o país quebrava. Sim. Sim. Não tem. É como eu falei no início da aula, talvez você não estava, né? Porque esse censo, essas contagens da população, elas são feitas de 10 em 10 anos, né? O censo que é feito pelo IBGE, o último censo que foi feito foi em 2010. Aí agora em 2020 vai ter outro censo. Aí eles vão fazendo pesquisa por amostragem. Aqui é uma média do que seja, tá? Do que estivesse em 2013. Tá? Talvez tenha sido mais recente a última pesquisa de contagem da população brasileira, tá? Outro dado importante que a gente pode observar nessa pirâmide, vocês observaram ali nos idosos, tem mais mulheres ou mais homens? Mulheres. Mais mulheres. E aqui, nasce mais mulher ou nasce mais homens? Ó, tá vendo que é a mesma quantidade basicamente de um lado e de outro? Tá vendo? Por que que as mulheres vivem mais? Porque o homem é sensata. A mulher é uma fada sensata, né, gente? Isso, exatamente. Ó, está relacionado ao trabalho que os homens exercem, às profissões. Geralmente os homens trabalham em profissões que correm mais risco de vida, tá? Está relacionado a isso. E o outro fator é que as mulheres, elas se cuidam mais mesmo. Elas vão mais ao médico periodicamente, tá? O homem não, o homem não tem. Vem mudando, claro. À medida que... O que a galera está conversando? À medida que vai aumentando o nível de escolaridade da população, a qualidade de vida, o homem também vem buscando também mais essa qualidade de vida, vem buscando mais os médicos. Mas, tá? As mulheres ainda procuram muito mais. Se cuidam muito mais. As mulheres estão cuidando mais da alimentação, as mulheres estão fazendo mais atividades físicas que os homens, tá? As mulheres estão indo mais aos médicos por uma questão de prevenção. Às vezes a mulher não está sentindo nada, mas ela vai ao médico. O homem, quando estiver morrendo, ele pensa em ir, né? Isso. Tá? Então é um fator também cultural, certo? Não é só no Brasil não, tá? É em todos os países, é dessa forma também. Ok? Há alguma dúvida sobre a pirâmide etária? Tá perto da nossa hora do intervalo? Não. Falta 20. Vamos lá. Aqui nós já vimos, mais ou menos, né? Aqui, ó, só para a gente ver a evolução, ó, em 91, como era, ó, os idosos eram bem menos. Tá vendo que está aumentando o número de idosos a cada década que se passa, ó. A cada ano que se passa, em 2002, em 2010, em 2014. Por que que está acontecendo? A qualidade de vida do brasileiro está melhorando, né? Está tendo mais acesso à educação, mais acesso à saúde, tá? Olha os adultos aqui, ó. Aumentou, e agora começou a diminuir, tá vendo também, ó? Consequentemente, os outros vão diminuir também. Os jovens, tá diminuindo. Por quê? A ideia, né, é que esses aqui vão diminuir, né? Esses vão diminuir, esses aqui irão aumentar. Entenderam por quê, né? Lá na pirâmide. A expectativa de vida do brasileiro, ó, em 2013 foi de 74,6 anos, né? Sendo 71 dos homens e 78 anos das mulheres. Tá? Outro dado também que acontece muito a questão de mortes dos homens é no trânsito. Apesar de dizer que a mulher que não sabe dirigir bem, mas quem morre mais no trânsito são os homens. Tá? A mulher dirige com mais cuidado, com mais cautela, tá? O homem pisa e vai embora, não é assim?
tá? Então é outro dado importante, não é suposição, não é mito, tá? São estudos mesmo científicos, pesquisas feitas na área. A estrutura por gênero da população absoluta, olha, a quantidade de homens e de mulheres em 2000, 49,2% da população era masculino e o feminino 50,8%. Se vocês perceberem, a população feminina está sempre maior. Tá? Em 2010, 2014. Não é porque nascem mais mulheres, é porque morrem mais homens. Tá? A população ativa por setor econômico. Quem lembra o que é o setor primário? Consegui. Oi? Produção de matéria-prima, né? Ó. O setor primário é aquele setor ligado às atividades primárias que são principalmente, vou colocar aqui, agropecuária e mineração. Extração de matéria-prima, principalmente, tá? O setor secundário, indústrias. E o setor terciário, comércio, tá? Turismo também. As outras atividades como saúde, educação, tá? Todas estão ligadas aqui ao setor terciário. Outras palavras, às vezes, costumam confundir a gente no que diz respeito ao setor terciário da economia, tá? Existe o chamado terceiro setor, é diferente de setor terciário, e existe também terceirização, que é diferente também, tá? Quais são as diferenças? O setor terciário é que vocês já conhecem, tá? O terceiro setor da economia são atividades não governamentais sem fins lucrativos, tá? As ONGs. Exemplos de ONGs, o Greenpeace, a Cruz Vermelha, tá? E outras ONGs também que existe, a maioria delas relacionada ao meio ambiente, ao cuidar das necessidades básicas da população, tá? Geralmente são grupos que se unem para cuidar de algum bem e eles não têm assim um lucro, não têm uma remuneração. São trabalhos alternativos, tá? É o chamado terceiro setor da economia. Existe a terceirização. A terceirização ocorre quando uma empresa contrata uma outra empresa para fazer parte, né, para fazer parte dos seus serviços. Por exemplo, digamos que eu tenho uma pizzaria, mas eu não quero contratar um funcionário só para entregar pizza. Aí o que é que eu faço? Eu contrato uma outra empresa responsável pelas entregas. Que eu não vou me incomodar com aquele funcionário que vai faltar, que vai ficar doente, que vai quebrar a motocicleta dele. Se eu contratar uma empresa responsável pelas entregas, né, ela vai me dar suporte na minha pizzaria no que diz respeito às entregas, tá? Deu para entender? É quando uma empresa contrata outra empresa para fazer parte dos serviços daquela empresa. Um exemplo pode ser O o delivery. delivery? Pode. Pode sim. Né? O Delivery Mode é uma empresa terceirizada que vai estar prestando serviço, né, para os restaurantes, bares, né? Tá? Ok? Alguma dúvida sobre os setores da economia? Qual é o que o Brasil se destaca? Primário, secundário ou terciário? Que tem mais pessoas trabalhando? Olha lá os dados na tabela. Em que ano, né? Tem que falar o ano.
Porque na década de 60, o Brasil tinha mais pessoas trabalhando no setor primário, tá? Depois, foi diminuindo o número de pessoas no setor primário. Aumentou para o terciário. Ah, professor, então diminuiu a produção de alimentos, a produção de minérios? Diminuiu? Não, aumentou. O que aumentou no campo, na zona rural, na mineração, foram as tecnologias, que substituiu a mão de obra humana pelas máquinas. É verdade. Tá? As grandes fazendas produtoras de soja, você acha que vai ter um homenzinho lá na máquina, colocando agrotóxico, veneno? Não, é avião que sobrevoa a plantação e joga o agrotóxico. Já viram? Não é? Tá certo? Então, aumentaram as tecnologias. E o homem que participava de grande parte, em 1960, no setor primário, foi migrando para a cidade, foi expulso do campo, tá? E agora está inserido em maior parte no setor terciário. Teve alguma época em que o setor secundário foi destaque? Sim. Qual? Nenhuma. Não, a indústria no Brasil, gente, nós vamos ver, claro, uma outra aula só de industrialização brasileira, mas a indústria do Brasil, ela nunca foi, assim, um destaque para o PIB brasileiro. Tá? Os destaques para o PIB brasileiro vêm sempre do setor primário. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. É tudo aquilo que é arrecadado com o que é produzido no Brasil. O que é que mais produz no Brasil? Alimento, matéria-prima. Tá? Para ficar no Brasil ou para exportar? Para exportar. Tá? O Brasil, então, se destaca nesse setor, tá? O PIB maior do Brasil vem desse setor. O setor secundário, que é o setor de indústrias, claro, o Brasil é considerado um país industrializado, porém, né, a produção, a arrecadação com esses produtos não é significativa, tá? Primeiro porque aconteceu de forma isolada, foi um fenômeno que aconteceu só no estado de São Paulo, tá? Depois de muitos anos que essa industrialização veio chegar nos outros estados, tá? Então, não teve muitos destaques no Brasil como um todo. E o setor terciário, como ele engloba, inclusive, as atividades informais, né? Então, ele abriga o setor, por exemplo, empregada doméstica, secretárias do lar, as secretárias do sexo também, tá? As prostitutas também é nesse setor aqui, certo? Então, todas as outras atividades são desse setor aqui, o setor terciário. É porque está na hora do intervalo a conversa? Não, né? Tá. Não mesmo. Então, por favor, seus conversadores. Ok. Tá na hora? Não. Me avisem. Falta 2? 10? 8? Olha os preguiça, olha os preguiça. Aqui da população absoluta. Eu estou voltando? Voltei. Agora IDH. O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, ele é calculado através de 3 itens. 3 elementos são analisados, que é a saúde, a educação e os padrões de vida. A perspectiva de vida ao nascer, a qualidade de vida. Certo? Por quê? Tem gente que fala, professora, o Brasil é uma das 5 grandes potências mundiais. Bom, se for considerado só o PIB, o que ele arrecada com sua produção, pode ser considerado, está entre os 10, né? Está no grupo do G20, está entre os 20. Porém, se for analisar a qualidade de vida da população, aí pode colocar lá no 80º lugar. Tá? Porque as desigualdades no Brasil ainda são muito grandes. A maioria da população ainda é pobre, é desempregada, não tem um grande nível de instrução. Tá? É só a gente lembrar, a maioria dos nossos avós tinha um nível superior?
Não, talvez alguns dos pais de vocês tenham, talvez nem todos, não é? Então, o que? Então, eles não tinham uma grande qualidade de vida, a escolaridade não é alta, enquanto que nos países mais desenvolvidos, a média de vida de escola, não é? Os anos que cada pessoa passa na escola, chega a ser de 20 a 30 anos. Aqui no Brasil, tem gente que termina o ensino médio e fala, terminei meus estudos. Não é? Ai, terminei meus estudos. Terminou o ensino médio, terminou o estudo? Não, de jeito nenhum. Está começando agora. Não sabe nem o que é estudar, que não entrou na faculdade ainda. Quando entrar na faculdade, aí vão saber o que é estudar. Tá? Aí, essa é a educação. Então, é analisado o número de anos que aquela população passa na escola, tá? A saúde é a expectativa de vida, quantos anos, mais ou menos, aquela pessoa vai viver. Nós vimos aqui que o brasileiro tem uma média de 70 anos, tá? Em alguns países, como o Japão, chega a ser mais de 80 anos. A qualidade de vida é bem superior à nossa, tá? E os padrões de vida, o que diz respeito à remuneração, também conta muito para o índice de desenvolvimento humano, tá? Será que quem ganha um salário mínimo vive igual quem ganha 10 salários mínimos, se alimenta da mesma forma, tem os mesmos médicos, tem as mesmas faculdades? Infelizmente não. Tá? Então, são esses 3 itens que são analisados. É um denominador que varia de 0 até 1. Os países que têm o IDH mais alto chega a 0,900 alguma coisa. Nenhum é 1. Chega a 1, nenhum país no mundo. O Brasil, ele é 0,700, vou colocar aqui 70, que eu não lembro bem o número, mas é 0,700 alguma coisa. É considerado o IDH médio. Mas por quê? Esse índice também, ele tem alguns pontos negativos quando vai ser analisado e vai se falar da qualidade de vida da população, tá? Porque esse IDH, ele faz uma média. Qual é a média de salários, digamos, da renda da população brasileira? Ele vai pegar toda a população brasileira e dividir pelo número de habitantes. Deu um salário de quase 5 mil reais. Isso é a realidade do Brasil? Que a maioria ganha 5 mil? Não é. A maioria ganha menos de um salário mínimo. Ou um salário mínimo, porque se a gente for ver a quantidade que tem desempregada hoje, né, os milhões de pessoas que têm desempregado, tá certo? Aí, do mesmo jeito, é feita a educação, tá? Então, às vezes, vai dar um número que não reflete a realidade, tá bom? A perspectiva de vida também. Se a gente pegar as pessoas que moram na região sul e as pessoas que moram na região nordeste do Brasil, elas vivem o mesmo tanto? Não. Né? Até por uma questão de clima. Né? Os nordestinos, eles sofrem mais com a questão da seca, a insolação é maior lá, né? Enquanto que na região sul a qualidade de vida é melhor, o clima é melhor, mais ameno, né? Isso vem repercutir em algumas doenças que se proliferam, né, de forma mais rápida na região nordeste, devido ao clima seco, tá? Então isso vem mudar. Então, o IDH é o índice que mede o desenvolvimento humano, porém, ele não reflete detalhes da realidade. Tem que ficar muito atento quanto a isso, porque é uma média. É uma média de quanto toda a população recebe, é uma média de quantos anos toda a população vive, é uma média de quantos anos aquela pessoa frequentou a escola. Ok? Nosso intervalo? 5 minutos, vamos lá. Passar aqui então. Ai, não deu pra ver. Será que ajustando aqui dá pra ver? Espera ainda. Melhorou?
Olha aí. O país que tem o melhor IDH? Noruega. Olha aqui o Brasil. Tá? A gente tá na lista, claro. Na lista tinha mais países, só que aí eu achei que a foto ia ficar muito, não deu para colocar no slide. Tá? Você vê que aqui do 20, ó, aí aqui pulou pro 60, né? Tá bom? Então eu cortei uma lista enorme. Mas só pra gente ter, aí eu tentei não cortar o Brasil, para vocês terem uma ideia, tá? Então, ó, esse DH, ele ainda é dividido em desenvolvimento humano muito alto, que são esses países aqui, o desenvolvimento humano alto, o desenvolvimento humano médio e o desenvolvimento humano baixo. Olha lá os países que são baixos. A maioria estão em qual continente? Na África. E aqui, ó, a maioria dos países que tem o desenvolvimento humano muito alto. Exatamente, a maioria estão na Europa, não é? Que são os países de desenvolvimento alto. Tá? Estão liberados. Para o intervalo de 5 minutos? 15, tudo isso?